Parashá Vaishlach. Vaishlach Yaakov malachim lefanav el Esav achiv. Artsá Seir Sede Edom. E enviou Yaakov mensageiros diante dele para Esav, irmão dele, para a terra de Seir, nos campos de Edom. Na parashá passada, quando o Yaakov está se despedindo de Lavan, depois que ele se despede de Lavan, sogro dele, ele encontra um Mahanaim de Malachim, com 10 mil milhares de miríades de anjos nesse acampamento de anjos. A palavra malach significa mensageiro, traduziam como anjos, tá bom? E aí ele envia a mensagem. Uma das coisas que Yaakov fala é o seguinte: Im Lavan Garti. Com Lavan eu peregrinei, ou vivi ali na casa do Lavan. Essa palavra Garti é esse valor numérico que eu estou deixando aqui na tela, que é o mesmo valor numérico da quantidade de mandamentos que tem na Torá. Essa é uma das provas que os patriarcas eles cumpriram a Torá antes da Torá ser entregue. A Torá sempre existiu antes de ser entregue no Monte Sinai. O Eterno foi passando isso de geração em geração e até chegar neles. Essa é uma das provas que eles conheciam a Torá antes dela ser entregue. Tá? E aí os malachim levam a mensagem e quando eles voltam, eles falam: Esav está vindo com 400 homens. Ou seja, Esav está vindo e querer fazer guerra contra você. E aí Yaakov ele fica um pouco temeroso, né? Trazendo 400 homens, ele estava com a esposa, filhos, os animais ali, né? E o Esav está vindo fazer guerra, e agora, né? O Yaakov ele separa dois acampamentos ali, ele separa em grupos de pessoas, né? Caso algum grupo é atacado, o outro consegue se libertar. Isso é uma tática usada até hoje no exército israelense, né? Não manda tudo de uma vez, manda separado, né? Vai que um é atacado, o outro consegue se refugiar. E aí Yaakov inicia uma tefilá, uma oração muito poderosa, iniciando aqui no versículo 10. Tá? Uma das coisas dessa tefilá que Yaakov fala Katonte mikol hasadim ou mikol haemet. É uma frase muito poderosa, muito conhecida no judaísmo, de humildade, respeito, referência ao Eterno. Pequeno eu sou de toda a sua benevolência e toda a sua verdade, Eterno. O Eterno fez muitas promessas para Yaakov: vou aumentar sua descendência, você será uma grande nação. O Eterno prometeu isso para Abraham e estendeu até Yitzhak e Yaakov. E ele fala: eu sou tão pequeno para tudo isso, Hashem. Quem sou eu, né? Humildade, isso aqui ele está representando. Depois dê uma olhada no restante da oração que ele faz. E aí ele fala assim, o Yaakov: eu cheguei aqui apenas com meu cajado e agora você fez eu sair daqui, Eterno, com uma grande família, sair daqui rico, muito poderoso. Eu agradeço muito por você estar cumprindo, você manter a sua palavra comigo. Agradeço muito. Detalhe, eu cheguei aqui apenas com meu cajado. Esse cajado, ele veio passando de geração em geração, de pai para filho. Eu vou colocar na descrição toda a referência do que eu vou falar aqui, tá, pessoal? Eu vou ter que resumir para o vídeo não ficar tão longo. Esse cajado de Yaakov, ele foi criado e dado para Adão no Jardim do Éden. Está escrito que o Eterno fez roupas para Adão e Eva, e ele fala para Adão: agora com o suor do seu rosto você tirará o alimento da terra. Tá? Como se o Eterno tivesse dando as ferramentas, digamos assim, para ele agora ir fazer o trabalho dele na terra. Então esse cajado foi dado para Adão. Tá? Eu vou pôr a referência na descrição. Depois para Hanor, Enoque. Noé. Depois passado para Abraão, Yitzhak e Yaakov, que é onde se encontra esse texto aqui, né, no Bereshit 32. Tá? Depois passado para Yosef, José do Egito. Passado para Itró, Jetro. Depois que o Yosef falece, o Itró, Jetro, ele pega esse cajado e guarda para ele. O Itró, ele prendeu esse cajado num local, no jardim. Os sábios falam que foi numa pedra. Ele prendeu esse cajado nesse local e ninguém conseguia tirar. Podia vir os homens mais fortes do mundo, não conseguiam arrancar esse cajado preso nessa pedra, até que veio Moisés, livro de Êxodo, capítulo 4, e consegue tirar esse cajado, porque Moisés tinha muita humildade, muito respeito, muita reverência, ele não ia usar aquilo para o mal, tinha muita bondade no coração. E aí Moisés consegue com muita facilidade tirar esse cajado dessa pedra. O que isso parece, né? Uma história que pegaram das escrituras sagradas para inventar lá uma tal de espada presa na pedra.
que ninguém conseguia tirar. E precisava de um jovem puro de coração para poder tirar aquela espada ali. Tá? Eu vou deixar a referência na descrição aqui. Vayalen Sham Balayla Hahu, Vaikach Min Haba Feyado, Min Hale Esav Ahiv. E pernoitou ali a noite aquela, e pegou do que veio na mão dele uma oferenda para Esav, irmão dele. Então, após o Jacob fazer aquela oração de proteção, ele pernoita ali e pega uma oferenda para Esav, tá bom? E ele separa uma quantidade específica de animais, aqui versículos 15 em diante. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 40 vacas, 10 touros e assim por diante. Depois dê uma olhada ali, versículos 15 em diante. E ele fala assim, talvez o meu irmão se agracie por mim, ele se acalme com essa oferenda aqui. O que significa isso? Uma das explicações é a seguinte, 20 bodes são suficientes para engravidar 200 cabras. 20 carneiros são suficientes para engravidar 200 ovelhas. E 10 touros são suficientes para engravidar 10 vacas, e assim por diante. Dê uma olhada no contexto aqui. Então, ou seja, ele poderia entregar algum animal faltando, uma conta quebrada, e aí Esaú poderia falar, você está me dando animal aí, mas está faltando coisa aqui, entendeu? Então, deu a quantidade certa, perfeita, para não ter discussão, para não ter problema aqui nessa quantidade de animais. Esse é um dos comentários do porquê que ele faz esse tipo de separação. Tá? Aí ele continua com a família, né? Dê uma olhada no contexto depois. Ele passa os grupos de pessoas por um riacho, por um rio. E quando ele termina de passar todo mundo, ele percebe que está sozinho. Ele olha para trás, ele vê uns objetos deixados para trás ali. Isso não está escrito explicitamente, tá? Ele se vê sozinho ali, se depara sozinho, mas ele... Por quê? Porque ele vê que ficam uns objetos da viagem, ficou ali. E ele volta a pegar. Uma das explicações para isso é os hebreus, os judeus, sempre se preocupam com os não-judeus, sempre se preocupam com as pessoas. Eles estão diante de uma evolução, mas sempre eles olham para ver se tem alguém que está precisando dessa ajuda também. E os judeus tendem a ajudar as pessoas que querem se conectar com o Eterno corretamente, eles ajudam. Tá bom? Esse é um dos comentários do porquê que Jacob se vê sozinho ali e ele volta para pegar esses objetos que ficaram para trás ali. E aí está escrito que um homem luta com ele até o romper da aurora. Esse homem sabemos que é um malá, uma entidade espiritual, tá? Já vamos explicar. E ele luta com o Jacob, esse homem, tá? Essa luta ela é chamada de Vayavek, da palavra avak, empoeirado. Então, esse homem empoeirou-se, degladiando ali com Jacob, tá? E aí é o seguinte, um pouco mais à frente, esse é um assunto muito profundo. Está escrito que Jacob lutou com homens e com Deus e venceu. Em muitas traduções está escrito que Jacob lutou com Deus e com os homens. Isso traz a interpretação que esse homem que o Jacob lutou era o próprio Deus. As pessoas interpretavam assim. O próprio Deus, Criador dos céus e da terra, se materializou ali como um homem e lutou contra Jacob ali. E Jacob venceu Deus, ganhou de Deus. Sabemos que não é o próprio Deus. Entendeu? É uma entidade espiritual. Já vamos explicar. E aí também a opinião que falava por isso que o Jacob fala, ele dá o nome do local de Peniel, porque ele viu o El face a face. Tá? Vamos lá. Esse homem que Jacob luta é uma entidade espiritual muito conhecida como o Malach Esav, o anjo de Esaú. O Esaú, irmão dele, enviou uma entidade espiritual à frente dele para confrontar o Jacob. No comecinho aqui do texto, o Jacob encontra um grupo de anjos e envia mensageiros para falar com Esav. E Esav faz isso também ao contrário, só que do lado negativo. Entendeu? Então, uma entidade espiritual. Uma outra opinião é que era um anjo da morte. Eu não vou pronunciar o nome aqui, tá? Tem uma pronúncia. E para saber, você vê pelo idioma hebraico ali, você faz contagem de letras, você consegue encontrar o nome dessa entidade espiritual. É anjo da morte, tá? Eu não vou falar em hebraico aqui, é muito pesado falar o nome dessa entidade espiritual. Que luta com Jacob, tá bom? Então foi uma entidade espiritual enviada por Esaú, e luta com ele. Uma outra opinião que era um anjo da morte. Tá? Não era o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Tá bom? Por que Jacob fala, eu vi Elohim face a face? Um dos motivos que ele fala isso, eu vi Deus face a face. É porque
aquela luta ele quase morre ali. Ele chegou, tipo, prestes a... Tipo, eu cheguei quase perto de ver Deus aqui. Quase que eu morro nessa luta. Quase que eu não suporto. Eu cheguei a ver até Deus aqui nisso aqui. Nessa briga. Esse é um dos motivos que ele fala isso, tá bom? Eu vou deixar na tela aqui para vocês verem. O versículo 31. Vaikra Yaakov Shem Hamakom Peniel. Kira it Elohim Panim El Panim. Vatinatzel Nafshi. E chamou Yaakov o nome daquele local Peniel. Porque vi Elohim face a face e foi livrado da minha alma. Minha alma se livrou daquela luta ali com aquele homem, tá? Que foi um anjo, uma entidade espiritual. Tá? Contém mesmo aqui a palavra Elohim, tal, a palavra El, mas sabemos que não foi o próprio Deus, criador dos céus e da terra, que lutou com ele. Tá? Foi uma entidade espiritual enviada por Esaú. Tá? Mas continuando ainda dentro desse tema aqui, estamos na terceira aliá, no terceiro trecho da leitura. Após sair do local da luta, após sair de Peniel, o sol brilhou sobre Yaakov, para curá-lo do ferimento dele, na coxa, que a entidade lá atingiu o nervo ciático dele. Por isso, até os dias de hoje, os hebreus não comem nervo ciático. Aqui os ensinamentos que a Torá ela é para sempre, é para ontem, hoje e sempre. Né? Existem regras aqui que são seguidas até os dias de hoje. Os hebreus não comem nervo ciático, todas as linhas. Tá bom? E aí, na continuação da leitura, capítulo 33 em diante, né, quando eles estão se aproximando, Yaakov se prostra 7 vezes, conforme ele vai se aproximando do irmão dele, Esaú. Um dos motivos que ele se prostra 7 vezes, eu vou deixar na tela aqui, ó, as 10 sefirot. As 3 sefirot superiores, Chokhmah Binah Dat, sabedoria, entendimento e compreensão, o Esaú tinha isso muito forte do pescoço para cima. Tá? Já as 7 sefirot de baixo, tá? Que eu estou deixando na tela aí, em Esaú era envolvido com muita impureza. E o Esaú estava vindo para a guerra, confrontar ele. Então, um dos motivos que Yaakov se prostra 7 vezes para enfraquecer essas 10 sefirotas inferiores. Se você não entendeu isso aqui, deixa no comentário. Eu posso explicar com mais detalhes esse assunto, tá? É um tema para um vídeo inteiro. Isso aqui, tá? Esses são os motivos que ele se prostra 7 vezes. Continuando. Vatigashna ha-shifachot hena vai veyaldehen vatishtahavena. E se aproximaram as empregadas, elas e os filhos delas, e reverenciaram. Reverenciaram quem? Esaú. Já vou explicar. Agora na linha de baixo aqui, ó. Vatigash gamlea viladeha vishtahavu veachar nigash Yosef verachel vaishtahavu. E se aproximaram também Lea e os filhos dela e se reverenciaram. E depois chegou o Yosef e Raquel, e reverenciaram Esaú. Então, agora as famílias ali se reencontraram com Esaú e Esaú e reverenciaram ele, né? Cumprimentaram ele. E aí Yaakov se encontra com Esaú, tal, toda a história, depois vocês dêem uma olhada aqui no contexto, tá? Versículos 8, 10, 11, 13 em diante. E eles se encontram, se abraçam, choram um sobre os ombros do outro. E Yaakov fala assim para o Esaú: eu vejo sua face e é ver como a face de Elohim. A mesma expressão aqui que ele fala depois que luta com o anjo, com o Malach. Eu vi Elohim face a face. Ou seja, como se fosse uma espécie de charada aqui que ele está falando aqui. Aqui uma das provas que sabemos que foi a entidade enviada por Esaú que ele luta ali naquele local, tá bom? No versículo 12, o Esaú fala assim, eu não quero, no versículo 12 diante, assim, né? Eu não quero essas coisas e tal, pode ficar com o que é seu, etc. E aí quando o Yaakov quer continuar a viagem dele, o Esaú fala assim, eu vou acompanhar vocês e eu estarei lenegdecha, versículo 12, tá? Essa palavra lenegdecha é como se fosse estarei frente a você. Ou seja, caminharemos juntos, mas separados. Você ali, eu aqui, tá? Você no seu canto, eu na minha. Estamos juntos aqui, mas não estamos misturados, não. Tá? Essa essência de Esaú e Esaú, ela hoje foi transferida para uma religião que cultua estátuas e uma pessoa que ficava presa numa madeira e tal. Essa essência de Esaú foi transferida para lá, para essa religião aí. Uma religião ocidental. Seguia um livro novo,
né? Um livro que não é judaico, etc. Então, aquela religião, ela tenta se apoiar ao Tanar, às Escrituras Sagradas. Eles falam que utilizam esse livro aqui. Não, a gente usa o Antigo Testamento, a gente segue esse livro também, e mais o livro deles lá, eles falavam isso. Só que isso não se mistura, porque eles usavam profecias lá, que as traduções estavam bagunçadas, para tentar adaptar aquele livro deles. Ou trechos aqui que não se adequavam ao livro deles. O conceito que eles utilizavam aqui do Tanar é totalmente disperso, contrário ao que a mensagem que o Eterno passa aqui nas Escrituras Sagradas. Chamavam de velho, de antigo, de passado, que o Deus deles já cumpriu a lei aqui numa outra história, numa outra época, que agora essa lei aqui ela não serve mais e tal. Utilizavam esse livro, mas falavam, não, isso aqui já foi, não presta, não serve mais, entendeu? Então por que usavam? Ou seja, estamos juntos, mas separados. Utilizavam aquele livro junto, né, de Gênesis até aquele outro livro final, falando, é um livro só, mas não é uma coisa só. Não se une, é que nem água e óleo. Água e óleo não se misturam, tá bom? Então é isso que o Esaú fala aqui. Estarei com você, no versículo 12, Lenegderra. Irei junto com você, mas estamos separados, tá bom? Esses são os significados. E isso ecoa até os dias de hoje, né? Ecoava, né? As pessoas daquela religião atualmente não utilizam mais aquele livro, acabou, mas era o conceito utilizado na época, que se encaixa essa frase falada aqui por Esaú. Vatetze Dinah bat Lea asher yalda le Yaakov lirot bivnot haaretz. E saiu Dinah, filha de Lea, que foi gerada para Yaakov, para ver as filhas da terra. Que terra? Vamos explicar aqui. Esse assunto é extenso, ele vai do capítulo 34 até o capítulo 35, versículo 11, tá? Eu vou resumir bastante, depois deem uma olhada no contexto, por favor. Então, Dinah saiu para ver as pessoas dessa cidade onde eles estavam morando, tá? E ela foi violentada por um homem chamado Shichem, filho de Hamor. Ele gostou muito dela, só que ele abusou dela, tá? Violou ela. Ela volta para casa, esses homens seguem ela até a casa de Yaakov, né? E falam, meu filho aqui está apaixonado pela sua filha, dá ela para a gente aqui, deixa a gente casar com ela, você pode pedir o que você quiser, a gente dá, só dá ela para a gente aqui, eu quero casar com ela. O Shimon e Levi estavam voltando do campo, ouviram e ficaram furiosos com essa notícia, que a irmã deles foi violentada, foi violada. Simão e Levi, tá? Só que eles falam assim, eles falam para os homens de Shichem, Hamor e Shichem. Ele fala, vocês querem fazer isso? Tá. Só que vocês precisam se considerar todo mundo do território de vocês aqui. E aí quando esses homens vão para a cidade deles, para o portão da cidade, eles falam assim, o Hamor e Shichem, eles falam para a pessoa da cidade deles. Eles falam assim, esses hebreus aqui, eles querem fazer um acordo conosco, eles querem vir morar aqui, eles querem pegar as nossas filhas para viver com eles e casar né? Eles querem se casar com as nossas filhas se casar com eles, etc. Vamos misturar aqui nossas famílias e vão viver em paz conosco aqui e tal. E tudo, vamos dar as nossas coisas para eles, vamos viver aqui em sociedade. Tá. Aí todos os homens se circuncidam e aí o Shimon e o Levi vão, matam todos os homens, saqueiam a cidade. Como assim? Olha só. O Shichem, filho de Hamor, ele violenta a Dinah. Já está errado aí. Já começou errado. Entendeu? E quando ele chega para dar notícia para a cidade dele, ele fala, esses hebreus aí, eles estão querendo fazer um acordo conosco. Eles estão querendo ficar aqui e pegar nossas filhas e tal. Os caras estão errados. E ainda colocam os hebreus como errados ainda. Entendeu? Eles estão errados aqui desde o início. Esses são os motivos que eles fazem esse acordo, o Shimon e Levi, fala, tá bom, vamos fazer isso então, né? Para ganhar um tempo aqui. Quando esses homens estavam no terceiro dia da circuncisão, um dia mais doloroso, eles estão mais fracos ali. Por isso que só eles dois foram e venceram, mataram todos os homens, eles conseguiram vencer, porque esses homens estavam fracos, cansados, devido à cirurgia ali da circuncisão. E depois, no capítulo 35 ali em diante,
o Jacob fala assim para toda a família dele ali e tal, para todo mundo que estava ali com ele, fala: peguem esses deuses estranhos e destrua tudo, acaba com tudo isso aí. Como assim? Será que na família de Jacó tinha alguma coisa de idolatria aqui? Não é isso. Depois dessa luta que Simão e Levi fizeram, havia muita idolatria naquele local ali. Então Jacó falou: já acaba logo com essa idolatria tudo aqui, vamos acabar logo com isso aqui, né, entendeu? Não pega nada disso, não fica para vocês essas idolatrias aí, já acaba com tudo isso. Isso lembra aquele assunto que foi falado depois no livro de Yehoshua, Josué, capítulo 7, sobre o anátema. Houve uma guerra ali e teve um dos homens que ficou com uns utensílios ali idólatras do povo daquela religião. Ele pegou, gostou, ficou aquilo. Josué, capítulo 7, tá? E aí o Eterno fala para Josué: ó, tem alguém aqui que pegou uma idolatria aqui, vai lá e fala, acha esse cara aí, entendeu? Quando esse cara o Josué vai lá, faz, né, uma pesquisa e encontra quem foi esse homem que pegou esse anátema, essa idolatria ali. Algo parecido aqui no capítulo 35. E Jacob fala: pessoal, já nem pega nada de idolatria, esses caras vieram aqui, violentaram Diná, tentaram passar a perna na gente, falar que nós estamos tentando fazer um acordo aqui, pegar as filhas dele, e agora tem um monte de idolatria, acaba com isso, vamos se livrar disso logo uma vez, vamos embora daqui, entendeu? Esse é um dos significados que sempre passam despercebidos aqui. Era interpretado que Shimon e Levi eram os revoltados ali, foram lá, mataram todo mundo, pegaram e ainda pegaram idolatria ainda. Não aconteceu isso, e não havia idolatria e não pegaram idolatria para eles. Porque havia idolatria naquele local, e Jacob já fala: acaba logo com isso. Parecido com Yehoshua, Josué, capítulo 7. Finalizando aqui sobre o falecimento de Rachel, nos versículos 15 até o versículo 20 do capítulo 35, ainda nesse mesmo Parashá Vaishlach. E o Jacob fez um túmulo, erigiu um monumento, uma sepultura, e esse monumento da sepultura de Rachel está lá até os dias de hoje. Em todo o Tanar há essa menção: está lá até os dias de hoje. Então o local virou um monumento, está lá até os dias de hoje. Realmente, todos esses textos você vai lá, está até os dias de hoje. Eu vou deixar aqui na descrição o local, número, tudo, a fonte desse local. Detalhes de horário e funcionamento para ir visitar o túmulo de Rachel. A avaliação 5 estrelas, tem o número de telefone, o local no mapa, os dias de segunda a quinta, da meia-noite até as 22. De quinta, o atendimento é 24 horas lá, né? Quinta, sexta, da meia-noite até as 15 horas e tal. Então tem o local, tem os horários de visitação, tem o número de telefone, tem a avaliação, tem o local no mapa, até os dias de hoje. E se você pesquisar em outros textos do Tanar, está lá até os dias de hoje. Você vai pesquisar, está lá até os dias de hoje. Quem disse que Torá é livro velho, quem disse que as escrituras sagradas é livro passado, não existe mais, não é até os dias de hoje, você lê aqui, está até os dias de hoje, você vai instalar o local. Torá é para sempre, entendeu? Para toda a eternidade. Agradeço muito por ter assistido esse vídeo até aqui, pessoal.